todos, bom dia, que aqui hoje é domingo, estamos juntos aqui, somente nós aqui para o trabalho que é tão necessário e que nunca pode parar. Então, de uma forma ou de outra, nós precisamos trabalhar, né? Precisamos estar aqui e hoje, olhando esse salão, né? Pensando em cada um que hoje estaria aqui, mas estão conosco, em pensamento exatamente nessa hora. E eu vim falar um pouquinho sobre fé, que é uma coisa tão necessária, não hoje, mas sempre, né? A gente sempre precisa da fé. Então eu escolhi esse tema, que ele é um tema importante para mim também. E eu vou começar falando que eu preciso olhar para a minha fé e não julgar a fé do outro. Tudo que a gente falar aqui agora, que eu pesquisei, estudei, primeiro vai bater forte no meu coração. Então, ao refletir sobre isso, que nós possamos refletir sobre a nossa fé. E aí, para começar, eu vou trazer um texto que a gente, para nos basearmos, da semente de mostarda. São duas vezes que no Evangelho Jesus traz aí sobre a semente, da mostarda. Uma, quando ele vai falar do reino de Deus, e ele diz da semente de mostarda, que é plantada na terra, se transforma, em uma grande árvore ali. E a outra, quando ele vai expulsar, os demônios de um menino, e os discípulos, mas por que você conseguiu e a gente não? E aí ele vai comparar a fé à semente de mostarda. Então, por que será? A primeira coisa que eu, curiosa, acho que a outra vez que eu vim aqui eu falei das perguntas, não foi? Curiosa do jeito que eu sou, a primeira coisa quando eu leio essas parábolas eu digo, por que será que ele escolheu o grão de mostarda? Podia ter escolhido outra coisa. Qual é o significado disso para aquele povo, há mais de 2000 anos, que na verdade somos nós ainda, 2000 anos se passaram e estamos aqui ainda, tendo que entender as parábolas que ele trouxe. E aí eu vou ler aqui rapidamente para a gente iniciar os nossos estudos. Se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, assim falou o Senhor. É importante indagar por que não teria o mestre recorrido a outros símbolos. Jesus poderia ter destacado a grandeza da fé, buscando quadros mais sugestivos. A beleza do Hermon, que era um monte muito lindo que tinha lá. A poesia do lago de Genezaré, o esplendor do firmamento galileu, a riqueza do templo de Jerusalém. Todos esses primores da paisagem que o circundavam ofereciam temas vivos para a exaltação da sublime virtude. Entretanto, o benfeitor celeste toma a semente minúscula da mostarda, como a dizer-nos que sem o reconhecimento da nossa própria pequenez, à frente do eterno amor e da eterna sabedoria, não conseguiremos amealhar o tesouro do entendimento e da confiança que a fé consubstancia em si mesma. A semente microscópica desaparece em verdade no seio da terra, qual se fora inútil ou desprezível. Todavia, não se abandona à inércia por sentir-se relegada ao abandono aparente. Confia-se às leis que nos regem e na dinâmica da obediência construtiva. Desvencilha-se dos invólucros inferiores que a encarceram, germina vitoriosa e cresce para produzir, não para si, mas para benefício dos outros, num eloquente espetáculo de bondade espontânea ante a majestade da natureza. Possa o nosso coração, no selo das experiências humanas, copiar o impulso da simplicidade e serviço, e a nossa existência será testemunho insofismável da magnificência divina, cuja sublimidade passaremos então a refletir. Assim, pois, cessemos nossas indagações descapidas e busquemos na criação o justo lugar que nos compete. Nem com o brilho do diamante, nem com a cintilação do ouro, nem com a sedução da prata, nem com a aristocracia do mármore, em que tantas vezes temos procurado simplesmente a ilusão do poder, que a morte arrebata e modifica, mas sim com a humildade viva do grão de mostarda, que arrojado à solidão da terra, sabe vencer, desabrochar, florir, cooperar na extensão da glória de Deus. Emmanuel. Então, eu encontrei esse texto
justamente porque eu estava, deixa eu pegar aqui, buscando aqui, deixa eu só mudar, porque ele estava em outro lugar. Entender o grão de mostarda. Como eu sou muito curiosa, uma criança, né, muito curiosa, eu fui buscar o tamanho do grão de mostarda. Hoje nós estamos virtualmente, dá para pesquisar no Google, né? Então depois pesquisa, mas eu comprei um pote de grão de mostarda para ver o tamanho que é o grão de mostarda. Então quando eu dou aula, quando eu dou palestras, quando eu preciso refletir, eu levo para a gente ver qual é o tamanho, para que as pessoas também tenham a noção às vezes, né? A noção física. E esse potinho de mostarda fica do lado da minha cama. Porque quando eu levanto de manhã, eu sou simbólica ainda, eu sou visual. Tem gente, cada um aprende de um jeito. Eu sou visual, eu gosto de ver para lembrar. Tem gente que ouvindo só, ele vai relembrando tudo. Para mim, eu preciso de algumas coisas que eu olho e me tragam de volta. Porque a minha mente fica voando o tempo inteiro, né? Então, esse grão de mostarda, ele me retoma a lembrar que eu preciso ser do tamanho de um grão de mostarda. E tem uma coisa interessante nesse texto, quando eu comecei a refletir, por que será que ele pediu um grão de mostarda, né? Por que ele já não mandou logo uma semente de abacate, não é assim? Por que ele já não pediu logo o tamanho da montanha? Porque ele fala, se você tiver fé do tamanho de uma semente, você fala para a montanha, vai daqui, vem para lá. Não era mais fácil, ele falou assim, se você tiver fé do tamanho da montanha, você fala para o grãozinho de mostarda virar uma árvore. Mas ele, muito inteligentemente, ele pede para a gente o mínimo, não é? Ele pede bem pouquinho, sabendo da nossa incapacidade, que a gente ainda precisava florir, né? A gente precisava crescer, e ele sabia que a gente ia crescer, então ele pede para a gente só ser do tamanho do grão de mostarda. Ele não pediu muita, né? Mas esse grão de mostarda, ele não é estéril. Isso é uma outra coisa que na outra parábola a gente entende. Quando ele fala que a semente vai cair na terra e vai germinar, a gente imagina, meu Deus, né? Então a semente vai nascer e a gente que planta, eu tenho horta, quem tem horta, quem planta, né? A gente cuida, não cuida? É uma delícia. A gente cuida, às vezes um passarinho pega tudo, né? Às vezes vem uma praga e acaba. O agricultor que está lá, né? Hoje em dia a gente já aprendeu que também não adianta a gente só colocar um monte de agrotóxico, que a gente já descobriu que isso não vai fazer bem para todo mundo, então está se descobrindo uma nova forma para que todos possam ter saúde com o que comem. Olha que interessante, como tudo vai progredindo. E quando a gente imagina do grão de mostarda, o interessante é imaginar que é o seguinte, o grão de mostarda em si, esse que está aqui, ele não precisa saber que ele vai ser uma árvore. Ninguém precisa ficar falando, olha, quando você crescer, você vai ser uma árvore linda, que vai dar frutos e flores, que as pessoas vão lá embaixo de você para uma sombra. Não. O grão de mostarda carrega em si a natureza de ser a árvore. Então ela já traz dentro de si o próprio caminho. Ela não precisa ficar duvidando. A semente de mostarda, quer ela acredite ou não, ela vai se transformar em uma árvore. Então esse é um outro ensinamento que depois eu refletindo pensei. Que muitas vezes a gente quer ficar se questionando, né? Para que a minha fé? Por que eu nasci aqui? Para que essa missão? Por que para o outro é mais fácil? Por que eu tinha que passar por isso nessa terra, nesse momento? Ou seja, nem o grão de mostarda a gente consegue ser ainda, né? A gente podia ser. Porque nós estamos aqui plantados nessa reencarnação justamente porque a gente vai sim nascer, florescer, crescer, dar frutos. Essa é a intenção. Quer a gente queira, quer a gente não queira. Às vezes a gente fica igual um grãozinho de mostarda, né? Preso dentro do vidro. E a gente pode passar essa encarnação inteira dentro de um vidro. Ou a gente pode se desafiar. Às vezes tem alguém que joga a gente na terra, não é assim? Tem alguém que vai semear, que vai lá e vai plantar. Quantas pessoas a gente encontrou nesse caminho da gente, que semeou junto com a gente, que colocou os nossos pais, por exemplo. Essa é uma das responsabilidades que eu acho que eu, como mãe, que herdei da minha mãe, né, um tanto da fé que ela tinha, sempre digo isso, que uma das heranças que eu preciso deixar para os meus filhos, que foi minha responsabilidade, é que eles tenham a fé, porque o dinheiro, a posição, até o estudo, depende muito deles, porque eles podem, né, perder tudo isso depois. Se ele é um médico, faz um erro médico, ele perde até o diploma. A
Agora, e a fé? A fé não perde. Então eu lembro sempre da minha mãe em relação a essa fé. Então ela ajudou, né, no seu caminho e na sua missão a plantar a minha sementinha. Então a minha sementinha teve que sair, teve que estar lá. Ela começa, né, a querer nascer. Ainda não sou árvore, eu ainda estou lá. E quando a gente pensa na terra, para nascer, as sementes têm um esforço imenso. Não é fácil nascer uma árvore, crescer uma árvore. Primeiro que ele vai cair numa terra que precisa de água. A terra às vezes tem falta de nutrientes, não é assim? Ela vai estar lá, aguardando o momento. Quando eu dava aula de ciências no campo, eu estudei sobre as sementes. E tem algumas sementes que elas são muito interessantes. Por exemplo, tem uma semente no cerrado brasileiro. O cerrado brasileiro pega fogo, porque na verdade é muito seco, né? E aí, em épocas do ano, quando tem uma tempestade, vai lá um raio e pá numa árvore e se espalha o fogo rapidamente. Então o cerrado tem essa característica de pegar fogo e queima toda aquela vegetação que não é muito alta, diferente das florestas que a gente tem. E tem uma semente de uma planta que ela é o seguinte: quando pega fogo, a planta faz isso aqui, ó, guarda ela bem guardadinha. E quando vem a primeira chuva, só aí, ela, quando molhar, ela vai fazer isso e ela vai jogar a semente lá longe. Olha só, inteligentemente, né? Guarda a semente. Ou seja, nos momentos de dificuldade, às vezes não era isso que a mãe fazia, nos guardava, né? Os pais, ou aqueles que amam, a gente tenta mostrar para ele, para que no primeiro momento que vier, que ele saiba renascer. Porque é preciso, aquela semente precisa ir para a terra. Ela não vai ficar guardada para sempre dentro do fruto. Tem outras sementes que você já deve ter visto, que a Londrina tem, por exemplo, que é uma semente que ela tem, parece um helicóptero. Quando vem o vento, e ela precisa nascer longe do pé da árvore. Se ela nascer embaixo da árvore, não tem sol, ela não consegue. Então vem o vento, bate e ela vai lá longe, cai em algum lugar. Ou seja, até a semente está preparada para nascer, né? Até ela vem com todas as ferramentas para que nasça. O único problema que a gente vai ter que pensar, pelo menos que a gente, né, seja um pouco igual semente, né? A gente não precisa ficar duvidando disso. Então a semente podia ficar pensando, né? Puxa vida, eu podia ser uma semente mais bonita, né? A semente, o outro nasceu uma semente linda. Puxa vida, o outro tem lá um instrumento, uma ferramenta, e eu não. Então eu não vou mais nascer. Não adianta, né? Ela vai ter que nascer. E às vezes eu acho que talvez em nós a gente fica sempre pensando: ah, mas eu sou uma sementinha qualquer, né? Olha, ninguém vê que eu sou uma semente, ninguém dá valor para mim, né? Então quanto tempo a gente perde assim? Então a semente, que é um ser inconsciente, a gente no desenvolvimento que a gente, né? Então vem lá, né? Do pó, da pedra, do vegetal, do animal, do homem, até a gente chegar nas esferas superiores. Então, ela tem o germe da certeza, mesmo inconsciente. Nós que somos conscientes e sabemos o que estamos fazendo, a gente já tem a escolha, que é uma coisa que a semente não tem, que é o livre-arbítrio. Tá? Então, a gente já teria progredido. Então, primeiro, isso que é importante lembrar. Depois, eu fui pesquisar sobre a origem da palavra fé, do grego pisphia, que quer dizer acreditar. Qual é a razão pela qual se crê? É a fé raciocinada, não é? Então, do latim, é fides, confiança, crença, promessa, juramento e fidelidade. Uma outra coisa que eu fui pensar também é assim: qual a diferença entre ter fé e acreditar? Tem diferença? Será que tem? Eu acredito que isso, né? Eu acredito que esteja gravando a câmera. Ou eu sei que a câmera está gravando. Qual a diferença de saber? Na fé, eu sei. Eu não preciso acreditar. Quando eu acredito, alguém pode vir até a mim e falar o quê? Me botar em dúvida. Você acredita mesmo nessa pessoa, nesse político, nesse país? Sei lá. Você acredita nisso? E aí você já começa a duvidar, né? Agora, e quando você tem fé? Quando você tem fé, o que é a resposta? Você, né? Eu sei que vai dar certo. Por quê? Porque a minha fé me permite isso. Eu sei. Você acredita em Deus? Não, eu tenho fé. Por quê? Porque eu sei que Ele existe. Eu não preciso acreditar nele. Eu não preciso.
Ele não precisa que eu acredite nele. Assim como um filho e nós que somos pais, a gente sempre pensa nisso. Eu não preciso necessariamente que o meu filho me ame, porque o meu amor é tão grande por ele, não é? Que mesmo que ele brigue comigo, tal, o meu amor está ali. Se nós tão imperfeitos fazemos isso com as nossas sementinhas, imagina, né, o pessoal lá de cima, que pensa e sabe o que a gente quer. Então existe uma diferença entre ter fé e acreditar. E a gente pode escolher o que quer, né? O livre-arbítrio, de novo. Você vai querer ficar toda hora duvidando e você tem fé? Peraí, será que você já realmente, né? Eu, no meu caso. Quando eu falo você, gente, eu falo pra mim. Porque em momentos difíceis que a gente experimenta, né? Momentos como este que a gente está vivendo, é onde a gente exercita um pouco da sementinha que a gente tem que ser. Quando estava tudo bem, enquanto a sementinha está aqui dentro, protegidinha, né? Não tem fungo, não tem nada, está tudo muito bem. Mas a hora que a gente vai para a terra é que a coisa pode acontecer. Chico Xavier tem uma frase dele interessante que ele dizia assim: conseguir a fé é alcançar a possibilidade de não mais dizer eu creio, mas afirmar eu sei com todos os valores da razão tocadas pela luz do sentimento. Então, na doutrina espírita a gente sabe que é a fé raciocinada. A gente tem que tomar cuidado porque às vezes a gente cai em armadilhas que nós mesmos criamos. Às vezes a gente acha que é o outro, né? É tão fácil botar a culpa no outro, né? É tão fácil. Eu não germinei porque a terra que me colocaram não era boa. Não é assim? Eu não consigo ter fé por quê? Porque essas coisas todas que vocês me mostram aí, isso é tudo ilusão. Não é assim? Mas a razão nos faz olhar e dizer: isso aí faz sentido. Não é? A fé raciocinada é olhar para aquilo e ver. Não, tem coisas que não são. Para nós, cristãos, tem uma coisa interessante para pensar em relação à fé, que é Jesus. Né? Jesus veio para nós e muitas vezes a gente lê em várias passagens o que Jesus faria no seu lugar, porque ele é um modelo para a gente. E ele era um modelo de sentimento, de razão e de fé, não era assim? Porque ele era racional ou não? Ele era racional. Ele tinha isso, ele sabia onde estavam as potencialidades da pessoa. Os milagres dele eram milagres. Quais tipos de milagre? O milagre da fé. Tantas vezes ele falava: tua fé te curou. O outro falava assim: você precisa curar o meu servo que está lá. E ele diz assim: eu nunca vi em Roma, né? Nunca vi em Jerusalém alguém que tivesse mais fé que esse romano, meu Deus, né? Ou seja, ele já racionalizava a fé. E outra coisa é a luz do sentimento. Uma vez me perguntaram por que na época que eu ia, eu era da igreja católica, eu ia, e eu tinha uma ligação com isso, que eu desenvolvi pela fé da minha mãe, que era muito católica, e a gente ia. Eu disse assim: mas por que você segue uma religião? Principalmente no meio científico que eu vivia, né? Eu dizia: porque a fé me faz experimentar sentimentos que nenhuma outra coisa faz. Nenhuma. A fé me faz experimentar sensações de... Agora eu entendo, né, essa sensação de que você está amparado, acalentado, que você está no caminho, que nenhum emprego, nenhum diploma, nenhuma casa, nenhum carro, nada me dá. Eu brinco que era o arrepio da alma. Eu falo, às vezes você sente um arrepio da alma, né? Que hoje a gente sabe o que é o arrepio da alma, né? Os meus amigos espirituais, quantas vezes se aproximam de nós e nos intuem tão bem, porque a gente está em vibração e você sente o corpo todo revitalizado. Nós não passamos por isso? Quando está numa sala de passe, quando você está em oração na sua casa, quando você está no seu trabalho, e você fecha os olhos e entra em vibração, parece que o seu corpo todo é tomado por um sentimento inexplicável. E eu digo, é o sentimento da fé. Prosseguindo, o pão mata a fome por pouco tempo. A fé atende à necessidade para sempre. Então, hoje nós vamos daqui a pouco fazer um almoço de domingo. Vamos comer um franguinho com macarrão, não é assim? Isso vai acabar às 4 da tarde, que a gente já vai assaltar a geladeira, né? Já vamos para a geladeira, vamos ver o que tem, agradecer por ter. Mas quando a gente tem fé, a gente não
a gente não precisa mais ter essa fome das coisas, né? E outra coisa que eu acho interessante pensar na fé é que quando a gente tem fé, as coisas se resolvem não por si mesmas. Porque às vezes a gente fala, isso aí, acaso, não é assim, sabe? Isso é um mero acaso, gente, imagina. Se você pegar uma pessoa que não precisa exercitar a fé, ela vai dizer que é um mero acaso. Nós que já compreendemos algumas coisas, às vezes não é acaso. Ontem eu estava lendo uma história simples de uma moça que estava... Como a gente é cheio de histórias dessas para a gente prestar atenção. Então tinha uma moça que estava experimentando um vestido, porque ela ia para um casamento, alguma coisa. E quando ela foi mandar a mensagem, isso é nos Estados Unidos, e eles não usam muito WhatsApp, sabia? Eles usam SMS, é diferente da gente. Ela mandou uma foto. Ela mandou uma foto que era para a amiga dela, ver se ficou bom o vestido que ela estava provando. E nisso, alguém recebe a mensagem e devolve para ela, falando, olha, eu acho que você mandou para a pessoa errada, mas mostrei sua foto para os meus filhos e eles mandaram essa foto para você. Tinha umas 5 crianças, assim, todas elas assim, ó, tipo, tá bonita, todos aprovaram o seu vestido. E aí a moça recebeu e ela foi conversar, né, desculpa aí e tal, né, mas aí começou a conversar e ela descobriu que aquele pai de família estava com um filho no hospital, precisando desesperadamente de ajuda, porque ele sozinho cuidava dos filhos e tinha um outro filho no hospital, não tinha dinheiro para tocar a vida. E ela se organizou nas redes e falou, gente, é o seguinte, tem um pai de família aqui que está precisando disso, vamos, né? Quem pode ajudar? E esse pai foi ajudado. Então olha que interessante, né? Ele, na sua fé de aguardar que isso ia aparecer. Quantas mensagens de Chico a gente vê, quantas histórias que do nada aparecia para ele, né? Quando a gente conversa aqui com o pessoal do Hospital do Câncer, que ele tem lá, gente, amanhã não tem pão, não tem leite, não sei o que eu vou fazer. De repente estaciona um caminhão lá na frente e fala, olha, fulano de tal, ou alguém mandou isso aqui para vocês. Então a fé também nos proporciona momentos que a gente vai refletir e vai dizer, fui ajudado. E quantas vezes nós somos ajudados? Quantas vezes? Né? No Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma coisa importante para a gente falar, que é sobre a fé religiosa, né? Então, no Espiritismo, a filosofia, né, sobre a questão da religião. Então, ele traz o seguinte lembrança aqui. Do ponto de vista religioso, a fé consiste na crença em dogmas especiais que constituem as diferentes religiões. Todas elas têm seus artigos de fé. Sob esse aspecto, pode a fé ser cega ou raciocinada. Então, uma outra coisa que nós precisamos exercitar com muito cuidado é respeitar a fé de cada um. A doutrina a gente já também aprendeu. Cada um está onde precisa, não é nem onde merece, porque não é por merecimento. Se fosse por merecimento a gente está perdido, né? Sorte que Deus é misericordioso e bom, porque se Ele fosse somente justo, nós estaríamos em sérios apuros. Mas a misericórdia, misericordioso e bom, Ele nos proporciona. Então, todos aqueles que praticam a sua fé, eles estão exercitando exatamente o mesmo caminho que a gente. E quando a gente perde tempo para criticar a fé do outro, não era melhor você praticar a sua? Olha, mas aqueles lá. E aí? Enquanto você está falando, está perdendo seu tempo. Eu sou hoje bem assim, energia, né, eu digo. Eu tenho energia no sentido, ainda mais quando a gente entende que a gente traz para cá um pacote de energia para poder gastar do jeito certo, né? E às vezes a gente está no trabalho, isso acontece com frequência, a gente está envolvido com uma situação que não tem muita saída naquele momento, e aquilo persiste, as pessoas vêm com fofoca, aquilo tudo, eu falo, nós vamos continuar gastando energia nisso? É nisso que nós vamos gastar energia? O dia vai correr, e nós vamos perder aqui meia hora falando mal de uma coisa, ou vendo o problema. Não era melhor a gente levantar da cadeira e fazer alguma coisa? Então, quando a gente aprende também que a fé exige ação, né? A fé e obras, não é assim? A fé é apoiada em obras. Se a gente ficar aqui, se eu ficar pregando a minha fé e não exercitando as obras que eu preciso, também não vai dar certo. Vai ficar igual a sementinha aqui dentro. Se eu não tiver fé e obras, a fé não sobrevive. E tem uma coisa interessante, que é um outro texto que eu li também, que diz assim, em certas pessoas a fé parece de algum modo inata, uma centelha, basta para desenvolvê-la.
que a gente olha e fala, meu Deus, como é que aquela pessoa pode ter fé? Né? Tinha uma senhora, que eu sempre gosto de lembrar, a Dona Norfa, da minha cidade, que era a que benzia nas cidades pequenas, como a minha, 2.000 habitantes, então tem a Dona Norfa, que leva ela com carinho imenso dentro do meu coração. Todos os dias eu lembro da Dona Norfa, por causa da fé dela. Que a gente, quando chegava lá, ela exercitava a fé dela para os outros. Uma casa simples, humilde, sempre com o portão, aquelas balaústras, portão aberto. Aí você entrava lá na Dona Norfa, com todos os seus problemas, a mãe com o filho, com quebranto, como a gente falava, né? Ou com problemas mentais, seja o que for. Chegava naquela casa humilde, sentava do lado daquele fogão a lenha no quintal. Ela chamava todo mundo de filha e fio, sentava, ouvia a gente, conversava, preparava, né? Depois ela fazia as orações dela, dava um carvãozinho na água, que eu nunca esqueço como criança, exercitando a fé e colocando ali algum símbolo para que você lembrasse que isso modificou. Então eu olho e falo assim, como que ela tem, né? Como é que ela teve? Qual foi a centelha? Será que só ela tem? Não, todos nós temos, a gente acabou de ver. Mas às vezes basta uma centelha. Então eu não posso olhar só para a Dona Norfa e dizer só ela. Não, ela foi uma daquelas que regou a minha terra, que me faz hoje falar de fé. Porque eu lembro da fé de uma pessoa simples que me ensinou, além de minha mãe e tantos outros que estão. Né? Então, talvez a gente, como ela está inata aqui guardadinha, a gente só precisa prestar atenção. Gente, se a gente presta atenção na hora de comprar um negócio no mercado, para não comprar vencido, a gente não presta atenção? A gente presta atenção no preço, a gente presta atenção no trânsito, porque a gente não presta atenção na fé que a gente tem, porque parece que é mais difícil, né? É mais fácil a gente ficar o tempo inteiro imaginando que a gente não tem. Então, como é que a gente pode, como é que eu posso reviver, ou reavivar, fé rediviva, né, que eles falam, essa fé? Então, algumas instruções dos Espíritos. Fé, a mãe da esperança e da caridade. Para ser proveitosa, a fé tem que ser ativa, não deve entorpecer-se. Mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus, cumpre-lhe, velará atentamente pelo desenvolvimento dos filhos que gerou. Olha que interessante. Então, para ser proveitosa, a fé tem que ser ativa. Ficar sentado em casa chorando, imaginando que Deus vai te dar fé, não vai dar muito certo, porque Ele já te deu. Um grão de mostarda você já tem, né? Então, para ser proveitosa, tem que ser ativa. Eu também não posso dizer, nossa, eu tenho toda a fé do mundo, eu tenho a mediunidade, né? Eu tenho o dom de cura, eu tenho isso, eu tenho aquilo, e para isso me basta. Será que é isso que se espera? Então ele diz, mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus, cumpre velar atentamente pelo desenvolvimento dos filhos que gerou. Então não adianta só eu crescer como árvore, se eu não fizer com que a semente, né, frutifique. Então eu preciso ter fruto, e esse fruto vai ainda ter que frutificar. E eu preciso preparar, se a árvore prepara o fruto com a semente para que ela prossiga, e a gente? Como é que eu vou? O que eu vou fazer? Inspiração divina, a fé desperta todos os instintos nobres que encaminham o homem para o bem. É a base da regeneração. Então, quando eu li isso aqui, eu também lembrei de uma coisa interessante, que é o seguinte, para aquelas pessoas que estão nos presídios, elas nasceram para ser homens de bem ou não? Elas nasceram sem a semente? Ou eu estou querendo ir lá tacar fogo na semente deles? Se eu colocar fogo na semente deles, o que eu sou? Então, eu sei que todos temos a semente. Eu não posso dizer esse tem maior que menor, porque ele já pegou a menor de todas. Só precisa ser desse tamanho. Então, aquelas pessoas que estão lá, em situação de despertar, e muitas das vezes despertam, a gente vê quantas histórias lá dentro, quantas pessoas que são despertadas. Então, eles também nasceram para ser homens de bem. Eu não consigo, embora no mundo espiritual a gente sabe que existe essa possibilidade de você vai vir aqui para me ajudar. Você já está, né, com débito com a gente e nós vamos ficar lá. Você vai. Mas, por outro lado, nas histórias que a gente lê, especialmente nos livros de André Luiz, todos eles em algum momento são despertados, não é? Não pode ser no base do tranco, né? O André Luiz, junto com os mentores, eu acho mais interessante. Eu penso, se fosse eu, já chegava lá e estava chacoalhando, você acorda aí, filho, o que você está fazendo? Não, vamos esperar.
Nossa, mas ele está fazendo essa maldade, está fazendo aquilo. Calma. Ele precisa ser tocado. Porque enquanto ele não for tocado, quando ele não for inspirado divinamente e se regenerar, isso não vai ser verdadeiro. Porque muitas vezes a gente também é assim, né? Você está indo tudo bem, de repente uma doença na família, puf, você vai lá para baixo. Aí você já começa a maldizer Deus, está tudo errado na minha vida. Perde aquele maior tempo fazendo isso. Tá? E uma outra coisa que eu pensei também em relação a essas crianças que estão nascendo, que a gente também estuda isso, que elas estão nascendo um pouco diferentes. E nós também nascemos diferente. Claro, lá de trás, há 2000 anos, nós fomos progredindo, porque senão a gente ia ser pedra. Nem a pedra fica no mesmo lugar. A pedra que se transforma em átomo, que vai, que depois se transforma em outra coisa, entra numa árvore, e assim vai, se até o átomo vai se juntando. Né? Então nós também, a gente vai progredindo. E quando eu vejo essas crianças falando coisas e fazendo coisas, com uma coragem e uma fé, muitas vezes, que nós não temos, eu gosto de lembrar a todos o seguinte, ela pode ser um espírito muito mais evoluído que você. Eu vejo, às vezes você fala assim, quem é essa criança para falar isso? Essa criança é um espírito, que talvez venha justamente para colocar para você o que acontece. Tem um menino na Colômbia, com 11 anos, que está jurado de morte, 11 anos. Com 7 anos, com aquelas que a gente ouve tantas histórias, ele começou a se indignar no lixo na rua. 11 anos, uma cidade da Colômbia, indignado. Juntou os amigos dele e começou a catar lixo. Só que quando ele começou a catar lixo, ele deve ter percebido, puxa vida, a gente cata e todo dia alguém joga. Então é melhor a gente falar com as pessoas que elas não jogam. E aí ele descobriu que não são só as pessoas, são as empresas, é o governo. E ele começou a cobrar atitudes daqueles. Como pode vocês continuarem fazendo isso? Quando ele viu o lixo físico, ele passa a ver o rio poluído, a água que eles tomam, pobres. Moral da história, jurado de morte. Os pais protegendo, porque aquela criança não pode dizer aquilo. Então, uma coisa que também é um exercício de fé da gente, é saber que aquela criatura que está ali, ele trouxe a sementinha dele e que ele precisa florir. Então, no mínimo, que a gente não atrapalhe. Quantas histórias a gente vê por aí de adolescentes? Às vezes você fala, quem é esse adolescente para falar lá? Tá falando na TV esses absurdos? Não viveu o que eu vivi? Tem certeza? Será que ela não viveu muitas coisas piores às vezes? E justamente nessa aqui, foi ao despertar? E quem sou eu para questionar? Eu preciso dar o que a ela? Oportunidades que ela frutifique. Então, em casa, eu estou falando desses que a gente está vendo na TV, na internet, que é um meio de comunicação. Mas nós vivenciamos isso às vezes na nossa casa, com o filho, com o sobrinho, com o neto, com o vizinho, com crianças que são absolutamente especiais e nos falam coisa que você para e fala assim, meu Deus, de onde essa criatura tirou isso? Então, que nós não impeçamos que ela, que já caiu na terra, frutifique. Fica perto, você vai aprender muita coisa. Quantas lições a gente ouve, a gente tem delas, né? Todo mundo acha que tem história para contar hoje. Parece que nasce aí com 3, 4 anos, já está falando coisas que, meu Deus, né? Como é que pode, tá? E por último, a gente encerrar, finalizando aqui, no homem a fé é o sentimento inato dos seus destinos futuros. É a consciência que ele tem das faculdades imensas depositadas em germe no seu íntimo, a princípio em estado latente, e que lhe cumpre fazer que desabrochem e cresçam pela ação da sua vontade. Então não adianta a gente ficar esperando que o outro vai fazer por mim. Ninguém vai fazer por mim. Eu vou fazer pela minha vontade. Eu vou ter que fazer escolhas. Eu vou ter que fazer escolhas. Quais são as minhas escolhas? Eu estava assistindo uma palestra, eu assisto sempre da Comunhão Espírita de Brasília. Tem a Maíse Braga, não sei se vocês já ouviram a Maíse. Então, todo primeiro sábado ela tem essa, e toda quarta-feira ela tem uma reflexão. E a de ontem, ela falava, o que você obedece? E a palestra dela, achei muito interessante, e ela dizia da nossa responsabilidade de saber o que eu sigo, a quem é que eu sirvo, a quem eu obedeço. Eu obedeço ao meu ego? Eu obedeço ao mundo? Quem é? Quem é? É a sua vontade ou é a vontade do outro? E qual é a sua responsabilidade?
E aí eu fiquei pensando, falei assim, é verdade. As minhas decisões são baseadas em quem? Em quê? Na minha fé ou no que eu estou vendo do mundo? Será que é isso? Então, e por último, tem uma passagem aqui, um trechinho da Meimei, né? Estando aqui, tem que falar da Meimei. Confia sempre, não percas a tua fé entre as sombras do mundo. Ainda que os teus pés estejam sangrando, segue para frente, erguendo-a por luz celeste, acima de ti mesmo. Crê e trabalha, esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. Então, que esta semana, que continua sendo diferente, num ano diferente, que continua pedindo de nós a fé todos os dias, quando a gente vai dormir, quando a gente levanta, quando a gente almoça, quando a gente deita, quando a gente conversa. Não tem exercício melhor. Quando a gente olha para esse mundo e pensa, puxa vida, agora que eu tinha que vir, né? Tá tudo tão errado. Você vai dizer, tá tudo tão certo, né? Tem maneira melhor de florir? É igual aquela semente que eu falei, pegou fogo lá. Vai esperar a chuva, e vai vir a chuva. E ela ainda vai dizer, mas veio a chuva, tudo se resolveu. Não, nem tudo se resolveu. Agora ela vai ter que achar um lugar, né? Entrar, sofrer as dores do nascimento, renascer, passar por todo aquele ciclo de novo. Então, se uma árvore tem a capacidade disso e nasce aqui dentro, o que será que não está dentro da nossa alma, né? Todas as ferramentas, todas. Não falta nenhuma, nenhuma. Então, que a paz tão aguardada, que a gente pensa que não está, não precisa imaginar que ela vai estar lá depois, ela já existe, que a gente possa encontrar essa paz na fé de todos os dias. Que o nosso caminho, que a vida é caminho, nem que seja passos de tartaruga, mas a vida é um caminho. Para frente a gente vai. Com fé, fica mais fácil? Depende. Eu acho que com fé fica mais claro, né? Fica mais claro. Né? Quantas coisas a gente vai fazer, eu sei. Tudo bem, é assim que vai acontecer. Estou aqui. Então, que o trabalho de todos os dias não falte a ninguém em tempos tão difíceis, né? Que a gente está passando. A gente lembra de todas as pessoas que hoje, em saúde, precisam das nossas orações, dos profissionais de saúde que estão realmente exaustos. A gente pede para os políticos que eles recebam um pouco de paz e de fé. Vamos vibrar todo mundo para que eles entrem em um consenso entre eles e que nós também entremos em um consenso entre nós. Todos nós somos humanidade e nós precisamos junto resolver problemas. E esse é um chamado para junto. E que a gente também lembre daqueles que não têm trabalho. O trabalho foi feito também para a gente poder sustentar esse corpinho, o corpinho do outro, não é assim? Então, tantos daqueles que hoje estão desesperançosos, que tudo possa se resolver. E caso demore, que a nossa fé e a ação, que eles possam contar com a gente. Pela fé, talvez a gente não consiga, mas pelo menos pela ação. Que a gente estenda a mão da caridade. Que a gente saiba amparar, alimentar, cuidar daqueles que neste momento tanto precisam. Que assim seja.